Olá, famílias! Olá, família Ming! Família Ming, esse programa em homenagem ao mundo streaming e também às famílias que se espalharam pelo mundo desde o momento em que o homem saiu caminhando, chegou na Europa, chegou na Ásia, mas tem um cantinho tão especial do mundo, que é aquele biquinho ali no final da África, quando a gente chega no Oriente Médio, esse lugar tão especial no canto do Mediterrâneo. E hoje eu tenho essa satisfação incrível de receber aqui escritor e produtor audiovisual Lúcio Goldfarb. Tudo bem, Lucião? Bom dia. Fala, Lê, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Tudo jóia. Goldfarb, da onde vem esse nome, Lúcio? Uma história engraçada, né? Os judeus, ao longo da história, eles não tinham sobrenome. Então, se o sujeito se chamava João e o pai dele se chamava Paulo, ele era João, filho de Paulo. Então, por exemplo, Jesus era Jesus, filho de José, ele não tinha sobrenome. E quando chegou na Idade Média, a Europa precisava organizar o recenseamento das pessoas. Começou a ter censo, começou a ter imposto de renda, precisava ter uma organização. E daí, várias pessoas, João, filho de José, Antônio, filho de Cláudio, era uma confusão. As famílias tinham que ter sobrenome, os judeus não tinham. E daí foram criados os sobrenomes. Então, provavelmente, eu devo ter tido um ancestral que trabalhava com ouro, era ourives, alguma coisa assim. E usaram muito as profissões, né? Até, por exemplo, na Europa, Schumacher, né? Shoemaker. E Goldfarb deve ter vindo da profissão de alguém da minha família há 500 anos atrás. Que interessante, né? É gostoso a gente perceber, e eu quero até conversar um pouquinho sobre esse assunto contigo, né? Eu acho tão bonita essa conexão a partir da África para o mundo inteiro. Então, a gente perceber que a Etiópia tem tanto a ver com esse mundo do Oriente Médio, né? Então, pensar também no meu sobrenome, Ferreira, exatamente, porque tinha alguém, né, que cuidava dessa parte dos ferros, e o Pellegrini tem a ver com os peregrinos que vagavam pela Europa de igreja em igreja, né? Legal. Eu acabei de ler Sapiens, né, do Harari, aquele livro, e ele conta muito bem essa história de como que o homem saiu da África, começou a se espalhar pela Ásia e pela Europa. Tal. É interessante. Cara, demais. Você tem colocado isso também um pouco nos seus trabalhos de escritor, nas suas produções visuais? Cara, nem tudo que a gente faz é mais autoral, né? Então, por exemplo, o que eu faço de produção muitas vezes é uma coisa mais comercial. Então, você não tem tanto espaço para autoralidade. Nos livros, nos meus textos, né, no blog, no Toda Anonimidade, daí eu já consigo me colocar melhor. E daí, sim, acho que toda ancestralidade acaba vindo junto, né? Por exemplo, meu blog tem muita, que é o Toda Unanimidade, tem muito de humor, né? E eu acho que existe um certo humor judaico, que é uma coisa de fazer piada com você mesmo. Os judeus fazem piada com os judeus, o judeu adora se autorreferenciar como piada, como humor, né? Uma coisa meio Woody Allen, por exemplo, né? E eu acho que isso acaba vindo naturalmente. Muito legal. Então, é bacana que a gente esteja também atento aí ao seu blog, que o nome é Toda Unanimidade. Toda Toda Unanimidade. Unanimidade. WordPress.com. Vamos nos divertir aí com esse Woody Allen da atualidade, que é o Lúcio Goldfarb. Lucião, que delícia assistir o Woody Allen, né? Eu estava falando num Família Ming sobre esse tema e sobre essa relação que ele estabelece entre a obra que ele está produzindo e as cidades, né? Os judeus são bons nisso também, né? De caminhar o mundo, da mesma forma que os negros também falam muito da diáspora, de se espalhar por aí. A diáspora judaica mais antiga, né? Mas você vê, se você começar a comparar, a diáspora judaica surgiu em função de uma invasão romana e de uma agressão, né? Os judeus destruíram o templo, foram atacados, se tornaram
quase que escravos dentro da sua própria terra e acabaram se espalhando. E daí, se você comparar com os negros, a diáspora que veio agora, sei lá, 300, 400 anos, também veio de uma agressão, né? De um ataque, de uma obrigação dessas pessoas serem levadas a outros países, e depois virou uma diáspora como todas as outras, né? Você acaba se criando raízes e se misturando com a cultura local. Interessante, né? Você falou, eu nunca tinha pensado nisso, pensei agora. Mas olha, é um super tema para a gente dialogar, a questão da diáspora, e eu tenho chamado muito a atenção, não para essa... Bom, essa, claro, tem uma importância gigantesca, especialmente para a Constituição do Brasil, essa diáspora de 400, 500 anos, né? Em que a gente vê pessoas que não é nem correto a gente chamar de escravos, mas de pessoas escravizadas, né? Porque foi exatamente isso. Ninguém sai de casa sem razão, né? Então, isso é bastante importante. Agora, também é importante a gente observar essa diáspora de tempos atrás, que é a diáspora principal da qual o Harari está falando. E aí acho gostoso isso, porque a gente pode se enxergar, todos nós, saindo, caminhando em diáspora, né? Sim, é demais, né? Demais, cara. E essa diáspora, essa é a mais antiga de todas, porque essa é a diáspora que leva esse homem se espalhar a partir da África e, inclusive, variar de cores, né? Por isso que temos essa variação aqui entre eu e você, por exemplo. Não, tem uma coisa que me impressionou muito no livro dele, é de como o homem chega na América pela Sibéria, e em 2000 anos a América está inteira ocupada com várias civilizações totalmente diferentes uma da outra. Demais. Senhor, totalmente diferentes e tanto em comum, né? É demais, cara. É muito legal. Super livro. Você imaginar um cara, um asteca com um índio americano e um índio brasileiro, você vai perceber que tem traços em comum, que tem um pouco do olho puxado. E daí você vai falar, puxa, isso pode ter a ver com o cara da... Tem, né? Com o japonês, com o cara que chegou na Sibéria. Tudo a ver. Tudo a ver. Poxa, para mim foi uma descoberta incrível chegar no México. A gente vai ter um Família Ming para falar disso. E primeiro, descobri que o México, ele não é a terra de Antônio Bandeiras, né, que é o ator espanhol. Não, os mexicanos em geral lembram muito índios amazônicos, né? Os traços, aquele jeito de ser. Luciano, com tanto conhecimento em torno de você, tá todo mundo curioso pensando. Uma primeira série streaming que você está assistindo, conta para nós. Cara, eu vou falar de uma série que é engraçada, porque ela não foi feita para streaming, ela está agora no Amazon Prime, mas era uma série de 10 anos atrás. Eu fui ver alguns episódios por curiosidade, porque eu tinha lido sobre ela, e eu estou terminando a 6ª temporada. Eu fiquei alucinado, assim. Poucas séries eu vejo mais do que 2 temporadas, que eu gosto de conhecer um pouco de todas, sabe? Que é a Downton Abbey, a famosa série inglesa, né? O maior sucesso da história da TV inglesa. E eu não tinha assistido na época que passou, que foi de 2010, acho que é 2016. Agora acabou de lançar o longa, né? Eles fizeram um longa também. E é incrível, cara, é incrível. Eu fiquei encantado, assim, tanto com a parte técnica quanto com como eles contam, como eles colocam a história dentro do contexto histórico e se analisa assim, né, o que estava acontecendo na Inglaterra e coisas que servem para a gente até hoje, né? Inglaterra, um outro palco incrível, né? Eu lembro de Mickey Rourke, eu lembro de alguns filmes memoráveis, né? E também do próprio intercâmbio. A Inglaterra como cinema e as séries inglesas. Acho que as últimas séries que eu gostei, das últimas 10 que eu gostei, acho que umas 8 eram inglesas. Eles têm essa capacidade, né? Desde a Revolução Industrial, de liderar o mundo em algumas atividades, e no mundo streaming não é muito diferente. Fantástico. E a Downton Abbey, ela se passa entre 1912 e 1925. E entre Downton Abbey é o nome de uma propriedade, né? Quase um castelo onde vive uma família de nobres, a família Graham. E a história mostra a família e mostra o núcleo dos empregados. Como se fosse uma novela, né? Você tem o núcleo
dos nobres e o núcleo do... E esses núcleos se misturam e você vai vendo como existe o sistema de castas mesmo, sabe? Até na forma das pessoas se chamarem. Então, tipo, o mordomo o mordomo está 50 anos na casa. Ele praticamente, o melhor amigo do dono, do conde de Grafton é o mordomo, porque é a pessoa que ele mais conviveu a vida inteira. Mas o mordomo sempre vai chamar ele de milord. E se ele entra na sala, o mordomo está almoçando, o mordomo se levanta. Uau. Não importa qual seja a relação deles, sabe, de proximidade. Porque tem uma série de códigos de conduta que é mais importante do que a proximidade, sabe? Nossa, Luciano, você está falando disso, né? Dessa presença das instituições na nossa cabeça. E o Harari também fala disso, né? Desde a constituição desse homem há 70 mil anos, a gente vem contando histórias que se sedimentam e viram as instituições que a gente tem aí. Luciano, a gente vai fazer uma pausazinha para a gente voltar para falar de uma série maravilhosa que você indicou. Olha, gente, aguarda um pouco aí, a gente já volta.